Bom, vamos lá agora então aqui, ó, exemplo 2, tá? Exemplo 2. Então, ó, 15 operários, então vamos até colocar número aqui já, tá? 15 operários levam 10 dias para realizar um trabalho. Então, 15 operários levam 10 dias para realizar um trabalho. Então, nessa primeira frase aqui, ó, tá? A gente já tem aí as grandezas. Tem o número de operários e o número de dias, tá? O número de operários e o número de dias para realizar um trabalho. Então, ó, para fazer em 6 dias o mesmo trabalho, tá? O número de operários deverá ser igual a... Então aí foi dado o número de dias, quer saber o número de operários para fazer o mesmo trabalho, tá? Seja lá qual for esse trabalho, né? Então vamos analisar aqui, vamos colocar aqui uma tabela, tá? Então nessa tabela aqui a gente tem o seguinte, ó, tem o número de operários, tá? Número de operários aí, o número de operários. Vou fazer uma tabela aqui, certo? Então, ó, número de operários é a primeira grandeza minha, né? E aqui você tem o tempo, o prazo aí para fazer o trabalho em dias, tá? Vamos colocar aqui, vou colocar o tempo, tá? Mas pode ser prazo, tá? Em dias aí, né? O tempo que leva, né, para fazer o trabalho, tá? Na verdade, né? Então, ó, vamos analisar as grandezas aí agora. Esse é o passo mais importante do nosso exercício aqui, tá? Analisar as grandezas, tá? Deixa eu pegar aqui a outra folha, deixar no jeito aqui que eu vou usar ela, né? Bom, então aqui é o seguinte, pessoal, vamos pensar o seguinte, ó. Você tem um grupo de operários, tá? Ó, 15 operários levam 10 dias para fazer um trabalho. Vamos pensar o seguinte, ó, se você dobrasse o número de operários, o que ia acontecer com o tempo para fazer esse trabalho? Então vamos supor, se ao invés de 15, você tivesse 30 operários para fazer o trabalho. Eles não iam fazer na metade do tempo? Não vai levar mais tempo, vai levar menos tempo, tá? Porque mais gente trabalhando, mais operário trabalhando, o tempo para fazer o serviço diminui, tá? Supondo, lógico, que cada operário, né? Quer dizer, todos os operários trabalhem aí no mesmo ritmo, tá? É como se fossem robozinhos, né? Tá? É como se fossem robozinhos. Então aqui vamos pensar o seguinte, ó, não importa, vamos pensar assim, ó. Se eu aumento o número de operários, o que acontece com o prazo aí, com o tempo, né, com o número de dias para realizar esse trabalho? Ele diminui, tá? Ele vai diminuir. Então essa que é a análise aí, ó, tá? Essa que é a análise, né? Ou seja, se você dobra o número de operários, o tempo para fazer o trabalho cai pela metade, tá? Cai pela metade. Então aqui a gente tem setas de sentido oposto, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, vou até escrever aqui, ó, setas de sentido opostos, tá? Seta de sentido opostos. O que isso significa, tá? Que as grandezas aqui, ó, as grandezas, elas são inversamente proporcionais, tá? Elas são inversamente proporcionais. Ou seja, aqui a gente tem o G e P, grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui, tá? Ela diminui, né? Enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. São duas grandezas que tem essa regrinha aí. Então, ó, vamos completar aqui a tabela agora, ó. Vamos completar aqui a tabela, tá? Passar aqui. Agora, vamos colocar os números aí, tá? Vamos colocar os números, tá? Só falta colocar os números e multiplicar, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 15 operários, certo? Aí são 10 dias, tá? Então, ó, 15 operários levam 10 dias para realizar um trabalho. Para fazer em 6 dias, ó, conheço aqui, o mesmo trabalho, o número de operários aqui, eu não sei, é X, tá? Ó, X, certo? Aqui, pessoal, lembra no exercício 1 aqui, ó, né? A gente viu aqui, ó,
Ó, essa equação terá a mesma forma da tabela quando as grandezas forem diretamente proporcionais. Aí, no caso agora de grandezas inversamente proporcionais, a montagem da equação será feita invertendo-se, inversamente proporcionais, invertendo-se a razão de uma das grandezas, né? Invertendo-se a razão de uma das grandezas. Então, vamos ter que inverter a razão de uma das grandezas. Ou seja, aqui, ó, posso ficar assim, ó. 15 está para x, 15, ó, vamos colocar aqui, ó, 15 está para x, 15 está para x, assim como 6 está para 10. Então, eu vou inverter aqui a segunda, ó. Poderia ter invertido a primeira? Poderia. Eu escolhi inverter a segunda. Assim como 6 está para 10, tá? Então, eu tenho que inverter uma das duas grandezas, tá? Então, ó, se eu escolho manter a primeira, 15 está para x, fica assim como 6 está para 10, tá? Então, fica dessa maneira aqui. E aí, pessoal, isso daqui, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que multiplicar em cruz, ó. Então, vai ficar aqui, ó. Vai ficar 6 vezes x, ou x vezes 6, ó. X vezes 6, tá? Multiplica aqui, multiplica aqui. Uma igualdade de fração sempre vai multiplicar em cruz, né? E aqui 15 vezes 10, tá? 15 vezes 10. Bom, olhando para a tabela, eu posso obter essa equação aqui direto da tabela, fazendo o seguinte, ó. Quando eu tenho setas de sentido oposto, ou seja, quando tenho grandezas inversamente proporcionais, o que eu faço? Eu multiplico em linha na tabela, tá? Na tabela eu não multiplico em cruz, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, que sempre multiplica em cruz na tabela, não. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, você multiplica em linha na tabela, tá? Então aí fica aqui, ó, x vezes 6, que é o que está aqui, tá vendo? Igual a 15 vezes 10, que é o que está aqui. E aí, fácil agora, né? Então aqui, ó, fica bem fácil. Então aqui eu tenho que x vezes 6 é igual a 15 vezes 10, 150, tá? Ou seja, o meu x, ele é igual a 150 dividido por 6. Ou seja, o meu x é igual a 25, tá? 25 o quê? Operários, tá, pessoal? 25 operários aqui, ó. O x está na coluna, né? Pergunta aqui, ó. Para fazer, né, em 6 dias o mesmo trabalho, o número de operários deverá ser igual a 25. Então, aqui a conclusão do exercício, conclusão. São 25 operários aí, né? Para se fazer o mesmo trabalho, tá? Então é isso então, pessoal. E só tem essas duas formas de regra de 3. Ou ela é diretamente proporcional, ou ela é inversamente proporcional. Como que vai descobrir isso? Sempre fazendo a análise, tá? Não tem outro jeito.